Opa! Salve, salve! Beleza? Eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal, esse espaço que eu trago sempre informações, opinião e a chance da gente interagir aqui com o teu comentário após cada vídeo. Gente, o governador Eduardo Leite se pronunciou hoje no canal do governo do estado, o canal oficial, a fanpage pelo Facebook, falando sobre o futebol, dizendo que dentro das prioridades e do planejamento que está sendo feito pelo governo do estado, uma das últimas atividades a se liberar será o futebol, que é um local que a gente sabe de grande aglomeração. Porém, aconteceu hoje uma reunião na Federação Gaúcha de Futebol e a situação ela pode ser diferente. Então te inscreve no canal, mete like no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. E a informação é a seguinte: o Campeonato Gaúcho ele pode retomar as atividades num período diferente daquilo que pelo menos estima o governador em relação a locais de aglomeração. Há todo um cuidado, há todo um critério, é muito difícil ainda projetar quando tudo voltará à normalidade, mas aos poucos algumas atividades serão retomadas aqui no Rio Grande do Sul. E o futebol, ele tem uma ideia de portões abertos e outra de portões fechados. E é o que se falou hoje na Federação Gaúcha de Futebol na reunião que aconteceu. Pois bem, o Campeonato Gaúcho ele pode ser definido num período de um mês. E aí se dividiria 15 dias para disputas dos jogos referente à etapa classificatória da competição e mais 15 dias para que tenhamos os jogos eliminatórios e muito provavelmente uma final de campeonato gaúcho, já que o Caxias é um dos finalistas, né? E claro, pode de repente excluir a possibilidade da final se vier a ganhar o segundo turno. Então, dividiria-se o Campeonato Gaúcho em 15 dias para uma fase e 15 dias para outra. Claro que isso é uma decisão que não se refere apenas à Federação Gaúcha de Futebol. Primeiro ponto importante, tem que haver justamente a liberação do governo do estado. Havendo a retomada do Campeonato Gaúcho, ela acontecerá fora do período que projeta o governador, acontecerá com restrições, e as restrições seriam os jogos com portões fechados. Inclusive poderemos ter o clássico Grenal, se o campeonato, repito, for antecipado sem a presença da torcida, o que seria algo bem diferente, mas compreensível pela situação que nós estamos vivendo. Então essa é uma questão muito importante, o título do Campeonato Gaúcho podendo ser definido num período de um mês. Mas outro ponto, depende do estado e depende da CBF. A CBF, claro, ela quer a retomada dos campeonatos estaduais, mas ela determina as circunstâncias no que se refere a datas, a espaço de disputa, porque afinal de contas nós teremos o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Ainda sem saber como será a Libertadores da América, porque não depende apenas da Conmebol, como eu falei no vídeo de ontem, vai depender também da reabertura de fronteiras nos 10 países que estão sediando as competições. Mas esse é um ponto que é interessante. E aí o Campeonato Gaúcho serviria também de uma espécie de preparação, além do período de treinamentos, para que possa se jogar a Libertadores da América. Outra situação importante a respeito de Grêmio. Caio Henrique deve ficar, havia a possibilidade do Porto contratar o jogador, porém ela esbarra numa situação que é justamente a financeira. O Caio Henrique é um jogador muito caro para o Porto. O Porto estaria disposto a investir 3 milhões de euros na contratação de um lateral. E esse é um valor que o Grêmio não pede para o Juninho Capixaba. Claro que aí tem a questão de barganhar, um valor maior e tal. O Alex Telles deve se transferir para o Paris Saint-Germain. Não se definiu ainda essa situação. Isso é importante a gente ressaltar. O Chelsea tem interesse na contratação do atleta, mas já busca alternativas, tendo a convicção de que de fato o Alex Telles sairá do Porto para jogar no Paris Saint-Germain. Então não é o Caio Henrique o jogador que o Porto vai contratar, e sim
o Juninho Capixaba, que ainda segue na mira do clube português. Se o Grêmio quiser adquirir o Caio Henrique, é aquela informação que a gente já trazia aqui, 10 milhões de euros pelo lateral esquerdo. Outra situação também que é importante, eu falava no vídeo de ontem e até recebi a informação que dá conta realmente que a situação vai nesse sentido. Ontem surgiu a informação de um interesse no Milan, o que foi desmentido pela direção do clube italiano no dia de hoje. O que acontece? A possibilidade de saída do Everton ainda continua sendo para o futebol inglês e o clube que tem o mesmo nome do jogador, o Everton. O Grêmio mantém alguns contatos que são importantes para tentar viabilizar a negociação do atacante. Quero só voltar à questão do Caio Henrique, acabei não trazendo agora, mas falo nesse momento para vocês. O Grêmio tem uma relação muito boa com o Atlético de Madrid. O jogador não deve retornar para o clube espanhol, até porque tinha uma preocupação do Simeone e em relação a poucas alternativas para a lateral esquerda, seria apenas o Lodi por ali e aí o Caio Henrique ficaria como alternativa. Bom, nem na possibilidade de negociação o Porto deve fazer com que o Caio Henrique, o Atlético de Madrid, deve fazer com que o Caio Henrique antecipe a sua chegada ao clube espanhol. E essa relação com o Grêmio constrói algo que é importante, que é também a atenção do Atlético de Madrid a algumas situações, até mesmo como preferência na contratação de alguns jogadores. Claro que isso não seria, por exemplo, documentado, mas teria uma relação construída de uma forma muito positiva em virtude justamente da permanência do Caio Henrique, já que o staff do jogador também tem a ideia de que o atleta vai permanecer e vai cumprir o seu contrato com o Grêmio. Beleza, gente? Comentários aqui embaixo. Daqui a pouco a gente interage aqui no canal. Sempre lembrando, você que não está inscrito, clica aqui no retângulozinho vermelho do canto do vídeo. Curtiu? Like. Fortalece a relação do canal com o YouTube. Ative as notificações, assim toda vez que um vídeo novo for postado, você será comunicado e interaja comigo aqui após cada vídeo. Tô te esperando, vem. Então é isso aí, certo? Fui!